Fala pessoal, tudo bom? Sabe o Monte Pascoal, aquele do Terra Vista lá de 1500, em abril de 1500, tão famoso? Cara, ele fica dentro de um parque nacional. O Brasil tem 74 parques nacionais espalhados pelo Brasil inteiro. Nós dois, eu, Denis, a Letícia, nós o Entre Parques BR. Em junho de 2021 a gente saiu numa expedição e a gente está indo de um atrás do outro. O Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal é o 29º da nossa expedição. É um parque relativamente grande, um pouco mais de 22 mil hectares. E ele compõe um grupo de 5 parques nacionais que tem na região do extremo sul da Bahia, que é aquele quadradinho ali, aquela linguinha que fica ali da Bahia, ensanduichada entre o mar, Minas Gerais e o Espírito Santo. Então a gente vai falar um pouco de como é que foi a nossa experiência nesse parque. É um parque em que a gente sabia muito pouco. A gente foi tomando conhecimento, foi aprendendo sobre ele, se aprofundando sobre lugares que a gente não tinha nem ideia que faziam parte desse parque. A gente veio para o Parque Nacional do Monte Pascoal e, como a gente não sabe de tudo, só aqui que a gente ficou sabendo que esse parque vinha até o mar e que ele fica aqui perto do mar, entre Corumbau, no sul, que tem o rio Corumbau, e Caraíva também. Sendo que Caraíva ainda tem uma parte que está para dentro do Parque Nacional, é tudo sobreposto com uma terra indígena, enfim, tem toda uma história esse parque de mais de 500 anos. E uma das coisas que a gente ficou aqui se perguntando, agora a gente está aqui em Corumbau, era: e o Monte Pascoal, né? Se os portugueses viram ele tão de longe, conseguiram descobrir, entre aspas, a nossa terra vendo o Monte Pascoal, será que dá para ver daqui? Aqui a gente está na ponta de Corumbau, esse aqui é o pôr do sol, maravilhoso, mas ó, não dá para ver nada de Monte Pascoal. Depois a gente voou o drone e a gente conseguiu ver uma pontinha lá no final, mas a verdade é que não teve muita terra à vista assim dessa distância não. Não estamos sendo cético aqui com relação ao que foi colocado, ao que foi trazido, mas a gente esperava um Monte Pascoal que tivesse visível aqui da costa. E ele não tá, ele deve ser visível de bem mais de fora, né, ou de dentro do mar, e com luneta, né? Porque vocês vão ver as imagens aí do drone e realmente ele não está nada pertinho, apesar de ser alto, são quase 600 metros. Como exemplo, a gente tem Caraíva. Sabia que Caraíva fica dentro de um parque nacional, no caso do Monte Pascoal? Esse roteiro, né, que é tão turístico, que hoje está tão conhecido de muitas pessoas que querem ir para esse paraíso que fica ali no sul da Bahia, estão indo, na verdade, para um parque nacional. E antes da gente falar especificamente de Caraíva, acho que é interessante contar que a gente foi tomando conhecimento sobre uma série de questões desse parque e a gente entendeu que você pode escolher visitar e talvez olhar para esse parque a partir de diversos pontos de vista. Para começar, ali o próprio Monte Pascoal, quando foi avistado pelos portugueses e quando ainda é avistado do mar, ele se destaca mesmo, né, como um monte numa terra que estava bem plana. A parte de terra que está ali na frente do Monte Pascoal, que se estende, né, o parque até o mar, ela é bem plana. E quando você efetivamente vai subir o Monte Pascoal, é uma pirambinha, mas ele não é uma montanha absolutamente enorme, assim, com a vegetação ali do lado, não é que ele se destaca quando você está perto dele. Então tem essa questão bem curiosa, né, de dependendo do ângulo, dependendo de onde você está avistando esse mesmo monte, ele passa uma sensação completamente diferente. Além disso, a gente tem uma sobreposição de terras dentro dessa área geográfica. Tem a parte do Parque Nacional do Monte Pascoal e você tem uma sobreposição com a terra indígena Pataxó. Tem uma parte dessa área que já foi inclusive homologada e que vivem, se eu não me engano, 6 mil pataxós dentro dessa região. Tem uma aldeia mãe e tem outras pequenas aldeias espalhadas ao redor do parque.
e você tem uma terra que ainda não é homologada, e você tem inclusive Caraíva, que não é terra indígena, mas está dentro do Parque Nacional e que, como eu falei, esse grande roteiro turístico já conhecido. Outra coisa que a gente aprendeu também, que a gente não sabia, é o seguinte: o Monte Pascoal, ele fica ali a uns 15, 20 quilômetros da costa. E esse parque, ele vai, como a Lê falou, tem um monte, depois fica plano, né? E fica numa planície que vai até o mar. E ele então chega no mar, ele fica ali no mar entre os rios Corumbau ou Corumbaú, porque tem lugares em que é grafado Corumbaú, não temos uma solução sobre o caso, tem gente que fala um, tem gente que fala que é o outro, mas Corumbau é mais usado, então tudo que é norte é o rio Corumbau e sul do rio Caraíva está dentro desse parque nacional. E o distrito de Corumbau ou Corumbaú está para o sul também, então está fora tecnicamente do parque, mas é por ali que você acessa também. Então tem muita particularidade, e uma delas também é que tem esses rios para você poder entrar e para você poder visitar bastante mangue, né? Para você poder também se aprofundar um pouco e tomar banho de rio, já que lá no pé do monte, né, pé do Monte Pascoal, não tem um lugar próprio para banho. Os próprios indígenas que moram ali, eles comentaram com a gente que ali tem uma questão de água, né, tem uma escassez de água, já da própria região, mas está acontecendo de uma forma mais intensa por conta do desmatamento e por conta do plantio também de o que se chamam florestas de pé, que são florestas de eucalipto, né, planta eucalipto para celulose e para papel. Mas que com essa quantidade, esse volume enorme que tem, essa concentração nessa região, acaba puxando muita água. É uma árvore que puxa muita água e que acaba então fazendo com que o entorno acabe ficando com menos água. É uma coisa bastante preocupante ali, esse desequilíbrio que tem nessa região, né? É uma árvore que puxa muita água porque ela tem um crescimento rápido, né? Exatamente para não que ela tem o crescimento para ser utilizado pela indústria de papel e celulose, mas por ser esse crescimento rápido acabou sendo uma queridinha aí dessa indústria, mas que gera esse desequilíbrio no entorno que a gente vê muito na região do Parque do Monte Pascoal, que fora dessa área é praticamente tudo eucalipto, né? Você passa por eucalipto de um lado e do outro. Mas, voltando aqui na questão do parque e do bioma que tem dentro do parque, é Mata Atlântica, e que tem essa transição que o mangue faz. O mangue chama muita atenção, né? Dentro desse parque a gente conseguiu percorrer com canoa, com barco a motor, caminhando ali do lado. E o mangue tem uma importância enorme, né, que ele faz essa transição entre o bioma marinho e o terrestre, né, a Mata Atlântica no caso. Então ele fica nesse meio, né, ele é um berço para diversas espécies de peixes e crustáceos, para elas se abrigarem e crescerem. Então ele regula de uma forma importantíssima a população desses animais, dessa fauna, e que eventualmente depois vão para o mar, né? Então, quer dizer, a parte da pesca, né, o que a gente come e que regula todo o ecossistema marinho, depende muito do mangue para sobreviver. E tem toda essa beleza, que é uma floresta que você vê assim os caules, as raízes das árvores ali num lugar super diferente, dá uma sensação de você estar num outro planeta talvez, mas né, estamos dentro da Terra, aqui a gente tem vários pequenos planetas se a gente for se aprofundar nos biomas. Mas dá essa sensação de você estar entrando num lugar muito precioso mesmo. Não só isso, mas enquanto a gente estava visitando, saiu um estudo falando sobre o valor do mangue. E o mangue tem um valor de até 850 mil dólares ao longo de 30 anos por hectare. O que significa isso? O mangue ele consegue absorver muito do impacto das ondas, do impacto das marés, né? E se você tira esse mangue, você acaba, para fazer construções,
você vai ter o mar indo muito mais adiante, fazendo toda uma mudança aí no ecossistema. E para você reconstruir isso tudo, pode custar 850 mil dólares ao longo de 30 anos por hectare de mangue que não está mais lá. Fazendo uma conta rápida, isso dá uns 150, 200 mil reais por ano por hectare de mangue que acaba não existindo mais. E juntando com a questão da água, porque o mangue pode até estar lá, mas como a gente falou, tem nas nascentes, né, cada vez tem menos água chegando nesses rios, e a gente tomou conhecimento lá em Caraíva que o rio Caraíva ele está assoreando. Está chegando cada vez menos água ali no mar, de forma que a barra, né, que é onde o rio se encontra com o mar e ele forma um banco de areia, cada vez mais tem mais areia ali e menos água, ela está com menos força. Né? Isso pode acabar fazendo com que o rio em algum momento não consiga mais chegar até o mar. Né? Vai chegar por um tempo, mas pode acontecer mesmo isso. Isso seria um desastre enorme, não só por conta dos peixes, né, que você falou, os crustáceos que vão lá se reproduzir. Não estou nem falando assim de pesca para a gente comer, mas porque eles fazem parte do ecossistema marinho, eles precisam se reproduzir nesses locais, né? E aí eles não teriam mais onde se reproduzir, corta toda uma cadeia alimentar ali do mar, tirando os humanos ainda de fora, hein? Imagina botando o humano dentro de toda essa equação, complica mais ainda. E por essa questão das marés, né? Porque daí as marés, à medida que também a maré está subindo, né? O nível do mar está subindo, o nível dos rios está baixando, aonde que isso vai parar, né? Então cada vez mais a gente pode ter uma destruição, tem que tomar muito cuidado. É um ecossistema bastante, ele parece muito simples, né? Mas muito frágil. Já deu para ver a importância e a complexidade desse parque e desses ecossistemas, né? Mas falando um pouco também da parte positiva, como é que poderia ser visto, né, ou visitado esse parque? Talvez a gente poderia destacar 3 grandes grupos ou 3 grandes áreas. Você pode ir pela parte de dentro, não pela costa, para visitar o Monte Pascoal. É obrigatório, para subir o monte é preciso estar acompanhado de um condutor indígena, que agrega bastante. A gente foi com o Putumunju, que depois nos contou também sobre um pouco da flora e da fauna e da história daquele lugar. Uma outra possibilidade que a gente recomenda muito é adentrar na cultura dos pataxós que estão presentes nessa área. Ali, perto de Caraíva, existe o Centro Cultural Porto do Boi, da aldeia Pataxó ali, que você pode participar de uma vivência onde você vai entender um pouco sobre a cultura dos indígenas pataxós. Foi super interessante, na nossa opinião deveria ser obrigatório, na realidade, participar e ir até essa vivência, porque além de ser um ambiente gostoso, tem uma construção ali perto de um rio, enfim, você fica num lugar que é muito agradável, com a mata, sombreado, a gente passa por um banho de ervas, passa por uma pintura corporal da tradição pataxó. Tem uma palestra que é interessantíssima, que conta sobre a cultura e sobre o ponto de vista dos indígenas pataxó sobre o que a gente chama de descobrimento, mas que na realidade a gente precisa rever essa palavra, né? Pode ser colonização, invasão, chegada, mas não descobrimento, porque já tinha muita gente aqui antes. E aí, guerreira? Algum depoimento? Não sei. Você quer mostrar? Pezinho limpo. Tatuagem de guerreira. Nada declarado. Nada a declarar. E
Depois tem um ritual com dança e música que é bastante tocante, que acho que é uma coisa que a gente faz pouco, né, hoje em dia, que é todos entoarmos a mesma música, a mesma canção. Isso de vez em quando acontece em show, né, acho que por isso que show tem essa força, mas é uma coisa diferente, a gente tá ali em roda, sentindo uma energia e falando, né, num lugar que tem essa natureza ao redor. Fica aqui o nosso convite, a gente acha que vale muito a pena. Sim. Quer complementar alguma coisa? Só sobre a palestra, porque parece assim, o cara vai abrir uns slides, né, um PowerPoint. Não é, né? Então tem alguns instrumentos de caça, de pesca, de instrumentos musicais mesmo, né, ornamentos que estão ali. A gente senta no chão, né? Senta ali como é que chama? Numa esteira, né? E ele vai contando, né? Eles vão contando. É um espaço para trocar ideia, para bater papo. É um espaço sem nenhum viés ideológico, né? Em que você se sente muito aberto a perguntar mesmo. A gente, quando aprende na escola sobre o descobrimento, sobre a colonização, né? Como a gente aprendeu, eu aprendi pelo menos na escola, a colonização, a dominação dos indígenas, você fica com uma visão, né, que hoje até é difícil você passar por ela. A gente já teve momentos que a gente chegou em aldeias indígenas e a gente não sabia o que falar, o que perguntar, sobre que assunto tratar. Olha que loucura, que vergonha, né? E nesse lugar é um ambiente muito propício, muito aberto para que a gente possa se despir um pouco desses preconceitos mesmo e para que a gente possa aprender, né, com alguém contando a realidade, contando uma história com o viés diferente, parecido, mas a história do ponto de vista de uma outra pessoa. E eu achei muito aberto também para poder perguntar, para poder discutir, para poder entender mais. Então acho que é bem importante por conta disso, né? Não é uma palestra em PowerPoint, assim, então, em 1500, não tem nada disso, né? Fala muito sobre o uso da madeira, quais são as árvores. Tem uma folha que é a patioba, é uma palmeira, que é uma folha enorme assim. E tem um momento em que ele pega a patioba e fala, sei lá, o que a gente faz com isso, né? E ele dá um toquinho assim com um graveto, né? Com um pedaço de pau no caule dela e faz um barulho enorme, que é o som com que os indígenas usam, né? Usavam para poder trazer informações dentro da floresta. Reverbera até 3 ou 4 quilômetros, né, dentro da floresta. Então, se tem algum perigo, tem um código. Se tá na hora de chamar para jantar, para almoçar, tem um código também. É um negócio super interessante, tão bonito de ver, né? O uso da floresta desse jeito. E que também é usada para embrulhar o peixe para fazer a culinária, né? Enfim, que ela solta uma resina que deixa um sabor bem característico. Sim. No peixe. A gente comeu também. Que a gente comeu. E tem também, para mim, ficou muito marcado a questão do cheiro, né? Porque tem um incenso que é produzido através de uma resina de uma árvore, da amesca, que tem um cheiro muito, muito característico, bem marcante. A gente foi ver a árvore, né? Qual que era, a gente viu a resina que é extraída ali da casca e que, para mim,
ficou registrado aqui na memória olfativa como o marco dessa visita para o Centro Cultural do Porto do Boi. Que Subiu o monte o primeiro, o segundo é a cultura indígena Pataxó. Sim. E o terceiro? E o terceiro é a praia, né? Porque esse parque tem essa característica de começar no continente, percorre uma área grande, né, comprida, até chegar na praia, espremida entre os dois rios, né? E a praia é um ponto importante. De um lado tá Caraíva, do outro tá Corumbau ou Corumbaú, que são pontos turísticos já conhecidos, apesar de não receberem do que na nossa visão deveria ser um crédito deles estarem dentro de um parque nacional e de uma terra indígena, mas isso é pouco falado. Mas enfim, você tem a possibilidade de visitar com muito conforto, com alto padrão, com restaurantes excelentes, com drinks chiques, com estadia de todos os níveis. Então, assim, existem essas pluralidades, né? Esses mundos que coexistem dentro deste parque, né? É uma coisa muito curiosa. A gente acredita, e foi uma coisa que a gente foi conhecendo e vivenciando enquanto a gente percorreu esse parque, você pode ficar restrito a uma visão só dentro dessa pluralidade, né, de universos, ou você pode escolher participar de várias delas, né, para ter uma visão talvez um pouco mais completa e para entender a complexidade que é esse parque, porque ele é muito complexo, talvez valesse a pena visitar esses 3 pontos que a gente está destacando, né, que são completamente diversos. Inclusive em termos de natureza, né? Sim. Lá do Monte Pascoal, aquela imensidão daquela floresta, né? Então, assim, uma floresta enorme, super bonita, super densa. Para os lados ali já tem um uso, né, da terra, diferente da floresta, mas se você olha na direção do mar, você tem ali um contínuo bem grande de floresta. E se você tá do mar para dentro, você vê o mangue, né? Que é outra coisa assim que é muito bacana. Uma das coisas que a gente sempre recomenda nesses parques, você acaba caminhando muito pouco. A subida do Monte Pascoal ela é dura, é bem íngreme, é curto, mas é íngreme, dá para ir assim. Acho que é 1,6 km, né? Mas sobe quase 600 metros. Então assim, é quase que eu subir uma escada, vai devagar, 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 não tem uma dificuldade em termos de a trilha em si, mas é puxadinho, né? Mas você caminha, pro nosso, que a gente gosta de caminhar muito, caminha pouco. E ali quando você está no litoral, você também caminha pouco. E uma das alternativas que a gente sempre busca quando é possível é remar. Você tá filmando, me ajuda. Que sacanagem. Eu tô fazendo notícia. Certo. Tô criando conteúdo. Ai, que merda. Não é assim que é criar conteúdo? Vai, meu, a gente vai pro outro lado. Olha que folgado. Eu vim, agora você volta. Ah, que mentira! Então tem alguns lugares que tem caiaque, stand-up, então aproveitar, porque daí você também vai no silêncio, vai no seu tempo, vai parando. No mangue é bacana, porque daí você começa a ver os caranguejos, começa a ver a movimentação das aves indo atrás também de outros crustáceos que estão por ali, você começa a perceber algumas outras coisas. E uma outra coisa que foi bacana ali em Corumbau, e que eu acho que tem também, mas acho que em Caraíva é um pouco menos, a gente fez um passeio com o Sebastião, ele é indígena também em Pataxó, e a gente voltou à noite. E aí na ida, então ele foi rio acima com motor, né? A gente foi ali até o Porto da Onça, que é onde antes tinha
uma aldeia também, tinha algumas pessoas morando ali, hoje já não tem ninguém morando lá. A gente deu uma caminhada, viu um pouquinho de Restinga, que também interessante de ter visto por ali, junto, né, complementarmente ao mangue. E na volta ele veio ali descendo o rio praticamente sem motor, né? Então teve o comecinho, ele ligou o motor, mais para baixo sem motor, e era à noite, então tinha as estrelas, tinha a lua e tinha as histórias dele, né? Ele tem menos de 60 anos, né? E ele já tem bisneto, e ele vai contando da família e como é que é a relação da comunidade, como é que eles fazem toda essa questão de cruzar o rio, né? Quem que decide quem que vai estar lá, quem que vai ter cada uma das ocupações. É uma área que teve um crescimento recente muito grande, né? E por conta disso, então, o turismo está muito forte ali, e eles estão, né, o pessoal dos indígenas Pataxó, eles acharam uma forma de poder ir combinando entre eles como fazer essa transição. Eles, até umas décadas atrás, eles basicamente plantavam e pescavam, e eles trocavam coisas, né? Aqueles do mar trocavam com aqueles que estavam mais para dentro da floresta, e assim era. E hoje em dia tem o turismo como uma equação importante também ali. Então é bacana de ouvir essas histórias, ouvir essa transição, né? Como é que está acontecendo, que não, ainda está acontecendo, e juntar com esse conhecimento mais ancestral que a Lê falou ali do Porto do Boi, que é essa reserva onde você tem a vivência e que você então começa a sedimentar, né? Poxa, um pouquinho, né? Porque a gente tá, sei lá, eu tenho 43 anos, né? Eu tô começando a entender um pouco dessa questão agora, mas vai entrando um pouquinho, você vai juntando algumas peças na sua cabeça. Então eu não poderia deixar de falar sobre o jequitibá gigante que a gente viu, que é uma coisa impressionante, uma árvore absolutamente imponente. Para mim o que mais ficou foram as raízes dela, porque você tem uma visão de vários degraus, parece, né, da raiz dela, ela tá meio numa descida. Então é uma coisa assim indescritível. Por mais que a gente vai se esforçar para mostrar imagens aqui, nada vai se comparar com a grandiosidade que ela é ali quando você tá vendo mesmo ao vivo, e o quão pequenininho você se sente estando ali do lado dela. Então não deixem de ver o Jequitibá quando vocês forem subir o Monte Pascoal, vale muito a pena. Uma coisa que eu fico pensando com esses patamares, assim, tem uns 2 ou 3 metros, né, entre o patamar de baixo e o patamar de cima do Jequitibá. Nossa, talvez até mais. Bom, mas vamos lá, 2 ou 3 metros. Então você tem uma árvore em que ela tem um chão aqui e ela tem outro chão aqui, né? Só que ela tá lá 500 anos, 700 anos, né? Como é que era isso quando ela caiu sementinha, né? Será que era tudo alto e aí foi passando o rio e foi baixando aqui? Ou será que era tudo baixo e foi sedimentando, descendo daqui e foi tampando para cá, né? Ficar imaginando assim, cara, a história que essa árvore não deve ter, as coisas que ela não deve ter visto, a quantidade de pessoas que já passaram ali e que olharam para ela, que, sei lá, fizeram rituais em volta dela, que admiraram ela, que tentaram derrubá-la, que olharam para ela com um valor financeiro, pessoas que tiraram foto, pessoas que não tiraram foto, assim, que se abrigaram embaixo dela. As brigas que provavelmente ela já teve com outras árvores para ela poder crescer mais, o quanto que ela ajudou outras árvores. Cara, é um negócio assim, você consegue pirar, né, de ficar do lado de uma árvore dessa e imaginar a história que ela tem para contar. Dá uma vontade assim de que tivesse, né, quando caiu a sementinha, que tivesse uma câmera fazendo um time-lapse, né, para ver tudo que aconteceu, tudo que nasceu e caiu, nasceu e morreu do lado dela, e tudo que passou por ali, que seria uma história de vida, assim. Por isso que é tão bonito, né, de ver uma árvore desse tamanho, você imaginar tudo que ela passou para chegar a ser desse tamanho. Ela tá lá há centenas de anos, a gente não sabe quantos anos, né, mas ela já foi uma semente, né.
É muita resiliência. É. É muita resiliência. É muito incrível. Bom, então fica aqui o nosso convite para vocês visitarem o Monte Pascoal. Se vocês quiserem mais detalhes sobre a nossa visita lá, podem acessar o nosso site. É lá que estão as informações destrinchadas sobre o que a gente fez, informações de duração, tamanho de trilha, o que a gente achou. Enfim, fica aqui o convite para vocês acessarem e também o convite para aqui no próprio YouTube ver quais são os outros parques pelos quais a gente já passou. Tem vídeo, ao menos um de todos eles, e vocês conseguem pesquisar por playlist, por estado, por bioma. Dá para brincar aqui um pouco. E é isso, nos vemos no próximo parque. Espero que tenham gostado. É isso. É isso aí. Obrigado. Obrigada. Até.